Ei, respira fundo comigo por um segundo. Você já parou para se perguntar por que diabos eu ainda não consigo esquecer essa pessoa? Já faz semanas, meses, às vezes anos. E toda vez que o nome dela aparece, ou uma música toca, ou você vê algo que lembra o cheiro, o riso, o jeito que ela olhava para você, o peito aperta de novo, como se o tempo não tivesse passado, como se o luto tivesse ficado preso na garganta. Eu vou te falar uma coisa que a psicanálise entende muito bem e que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você não está preso à pessoa. Você está preso ao que ela representa dentro de você. Não é fraqueza, não é que você não superou, é que o processo psíquico ainda não se concluiu. E a psicanálise não vê isso como derrota, ela vê como um trabalho que está em andamento, um trabalho doloroso, lento, mas profundamente humano. Pense comigo, quando Freud escreveu sobre o luto e a melancolia, ele explicou algo que muda tudo. No luto normal, a gente perde alguém ou o que aquela relação significava, e aos poucos vai retirando a energia emocional que a gente tinha investido naquela pessoa. É como se a libido, aquela força do desejo, do investimento, tivesse que ser descolada, pedaço por pedaço. Cada lembrança, cada expectativa, cada esse precisa ser revisitada. Doeu? Sim, mas no final o eu fica livre de novo para investir em outras coisas, em outras pessoas, em si mesmo. Já na melancolia, ou naquele estado em que a gente fica preso, algo diferente acontece. A perda não fica só lá fora, ela cai dentro do eu. A pessoa vai embora, mas a gente identifica a parte de nós mesmos com ela. Como Freud dizia, a sombra do objeto perdido cai sobre o eu, e aí começa a guerra interna. Você não odeia só a ausência dela, você começa a ser criticado, a se sentir vazio, insuficiente, como se tivesse perdido um pedaço de si mesmo. Por isso dói tanto, porque não é só saudade da pessoa, é saudade de quem você era ao lado dela, do futuro que você imaginou, da versão de você que se sentia desejado, importante, completo. Ela se tornou suporte de uma parte do seu desejado, da sua imagem, da sua falta. E o desejo, meu amigo, o desejo não morre fácil. Lacan ajudou a gente a entender isso melhor ainda. O desejo se estrutura na falta. A gente deseja porque nunca tem tudo. Quando a relação acaba, muitas vezes, o que fica não é a pessoa real, com defeitos, limitações, tudo, mas o objeto A, aquela coisa que faltava, que ela parecia preencher por um tempo. O vazio que ela deixava de ocupar agora grita mais alto. Então você fica repetindo, revendo fotos mentalmente, imaginando, e se eu tivesse feito diferente? Isso não é loucura, é a compulsão, a repetição, tentando dominar o que ficou aberto. É o psiquismo tentando elaborar o que ainda não foi simbolizado. É o gozo paradoxal de sofrer, porque enquanto dói, de certa forma, ela ainda está viva dentro de você. A grande virada na psicanálise é essa. Superar não é esquecer. Esquecer seria apagar, matar a memória. Mas o luto, bem elaborado, é dar um novo lugar ao que se foi. A saudade não some, ela muda de textura. Deixa de ser uma facada no peito e vira uma cicatriz que você carrega, mas que não impede você de viver.
Você não está preso porque é fraco. Você está preso porque ainda não terminou de retirar o investimento libidinal. Porque parte de você ainda negocia com a perda. Porque inconscientemente, continuar sofrendo pode ser uma forma de manter fidelidade ao que foi vivido. Como se viver plenamente agora fosse trair aquela história. E sabe o que é bonito nisso tudo? Que esse processo, por mais que doa, é o que nos humaniza. É o que mostra que a gente se apega profundamente, que a gente ama de verdade, que a gente constrói laços que marcam a alma. Então, se hoje você acordou pensando nela de novo, não se culpe. Pergunte-se com curiosidade psicanalítica. O que exatamente eu perdi quando ela foi embora? Não a pessoa, mas o que ela representava para mim. Que parte de mim ficou identificada com ela. Que desejo meu ficou suspenso ali. O trabalho do luto é lento. É revisitar cada lembrança sem fugir. É permitir que a raiva, a ambivalência, eu amava e odiava ao mesmo tempo, a culpa, tudo venha à tona. É, aos poucos, deixar que a libido encontre novos caminhos. Você não precisa superar de uma hora para outra. Você precisa atravessar. E quando atravessar, não vai ser porque apagou ela da memória. Vai ser porque ela ocupou um lugar diferente dentro de você. Não mais como uma ferida aberta, mas como parte da sua história que te fez crescer, que te mostrou do que você é capaz de sentir. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e pensar, ainda lembro, mas não dá mais do mesmo jeito. Eu consegui dar um novo lugar para isso. Porque, no fundo, o que a psicanálise nos ensina é que o amor verdadeiro, mesmo quando acaba, não precisa ser esquecido, ele precisa ser elaborado. E quando a gente elabora, a gente não perde o que viveu, a gente ganha a si mesmo de volta. Se você está passando por isso agora, saiba que não está sozinho. Esse aperto no peito tem nome, tem explicação e tem saída. Não pela negação, mas pela compreensão profunda. Você vai conseguir, não esquecendo, mas integrando, e vivendo de novo inteiro, com carinho e verdade. O luto que não foi elaborado. Vamos falar agora do que realmente acontece quando o luto fica pela metade. Freud escreveu um texto pequeno, mas devastador. Em 1917, Luto e Melancolia. Nele, ele faz uma distinção que até hoje explica muita dor que a gente carrega. No luto normal, a pessoa que amamos vai embora, seja por separação, fim de relacionamento, morte ou abandono. E o que acontece? O nosso psiquismo começa um trabalho lento e doloroso. Retirar pouco a pouco o investimento emocional que tínhamos colocado naquela pessoa. Não é apagar a memória, não é deletar as lembranças. É reposicionar o investimento libidinal. Cada lembrança boa, cada expectativa, cada eu te amo que ficou sem resposta, cada futuro que imaginamos juntos. Tudo isso precisa ser revisitado. Doeu, sim, mas ao revisitar a gente vai soltando a energia emocional que estava presa ali. É como se a libido, aquela força vital do desejo e afeto, fosse sendo retirada da pessoa perdida e devolvida para o eu. No final do processo, você não esquece a pessoa, você simplesmente consegue lembrar dela sem que o peito se parta ao meio. A saudade continua existindo, mas ela não paralisa mais.
Ela se torna parte da sua história, não mais da sua prisão. Agora, o que acontece quando esse processo não é concluído? Aí surge o que Freud chamou de melancolia. E o que hoje a gente vive como fixação, ruminação, não consigo esquecer. Quando o luto não é elaborado, o investimento emocional não é retirado, ele fica preso. A sombra da pessoa perdida cai sobre o próprio eu. Em vez de dizer eu perdi ela, o psiquismo começa a dizer eu perdi uma parte de mim. E é aí que a coisa complica, porque agora você não está mais só sentindo falta dela, você está sentindo falta de quem você era com ela. Você está sentindo falta do desejo que ela despertava em você. Você está sentindo falta do sentido que aquela relação dava à sua vida. Resultado, fixação. Você fica repetindo mentalmente os mesmos cenários, relembrando conversas, imaginando, e se eu tivesse feito diferente, sentindo raiva, culpa, saudade e desejo ao mesmo tempo. Às vezes, até idealizando a pessoa que, na realidade, tinha tantos defeitos quanto qualquer um de nós. E o pior, você começa a se tratar mal, se critica, se sente insuficiente, se pergunta o tempo todo, por que eu não fui suficiente? Isso não é fraqueza de caráter. Isso é o luto interrompido falando. Eu gosto de dizer assim de forma bem clara. Você não superou. Você simplesmente interrompeu o processo. O luto é um trabalho psíquico. Ele exige tempo, exige dor, exige que você enfrente as lembranças em vez de fugir delas. Quando a gente interrompe esse trabalho, seja porque dói demais, seja porque a sociedade cobra supera logo, seja porque você acha que pensar nela é fraqueza, o processo fica congelado. E o que fica congelado não some, ele volta em forma de sintomas. Ansiedade quando vê algo que lembra a pessoa. Dificuldade de se envolver com alguém novo. Sensação de vazio constante. A raiva inexplicável. Ou aquela famosa saudade que não passa. A grande sacada da psicanálise é esta. Esquecer não é apagar. Esquecer no sentido saudável é conseguir dar um novo lugar para aquela história dentro de você. É transformar a pessoa que foi embora de objeto de desejo insatisfeito em parte da sua narrativa pessoal. É passar de eu preciso dela para me sentir inteiro, para eu viver aquilo, aprendi com aquilo e agora posso continuar vivendo sem que aquilo me defina. Quando o luto não é elaborado, a fixação vira uma espécie de fidelidade inconsciente à dor. Como se sofrer fosse a única forma de manter a pessoa viva dentro de você, como se seguir em frente fosse traí-la. Mas a verdade é outra. Seguir em frente não é esquecer quem você amou. É honrar o que viveu, integrando aquela experiência e permitindo que sua energia vital volte a fluir para novos amores, novos projetos, novas versões de você. Então, se hoje você ainda acorda pensando nela, se ainda sente um aperto quando alguém menciona o nome dela, não se julgue. Pergunte-se com honestidade: quanto do meu luto eu realmente elaborei até agora? Quais lembranças eu ainda evito tocar? Que parte de mim ainda está esperando que ela volte para me completar? O caminho não é forçar o esquecimento. O caminho é retomar o trabalho interrompido. É permitir que a dor volte a ser sentida para que ela finalmente possa ser transformada. Porque só quando a gente termina o luto, a gente recupera a si mesmo. E você merece recuperar a si mesmo inteiro.
A pessoa vira um símbolo. Chegamos agora num ponto que costuma doer bastante, porque tira o foco da pessoa real e coloca o espelho na nossa própria alma. Quando o luto não é elaborado, acontece uma transformação sutil, mas poderosa. A pessoa deixa de ser quem ela realmente era e vira um símbolo. Não é mais sobre o nome dela, sobre o jeito que ela ria, sobre os defeitos que você conhecia de perto. Não é mais sobre a pessoa de carne e osso, com suas limitações, suas contradições, suas mensagens não respondidas ou as brigas que vocês tiveram. É sobre o que ela representou dentro de você. De repente, ela se torna o símbolo de algo muito maior. Ela encarna uma falta antiga, uma necessidade profunda que talvez nunca tenha sido totalmente suprida. E o que ela pode representar? Várias coisas, dependendo da história de cada um. Validação, aquela sensação de alguém me escolheu, alguém me viu, alguém me achou especial. Quando ela vai embora, não é só ela que some a sensação de ser desejado, de ser suficiente. Pertencimento, o sentimento de eu tenho lugar no mundo ao lado de alguém. A relação dava um sentimento de lar, de nós contra o mundo, de não estar sozinho. Quando acaba, volta aquela velha sensação de desamparo. Amor que faltou. Muitas vezes ela não foi só um amor adulto. Ela ativou a criança que ainda existe dentro de você. Aquela que nunca se sentiu completamente amada, aceita ou segura. Ela se tornou a resposta temporária para uma ferida antiga. Segurança emocional, excitação, identidade, esperança de futuro. A lista é longa. Por isso a dor é tão desproporcional às vezes, porque você não está sentindo falta apenas de uma pessoa. Você está sentindo falta de um pedaço de si mesmo que estava sendo sustentado por ela. E aqui vem uma das frases mais importantes e mais duras que eu costumo dizer nessas conversas. Você não sente falta da pessoa, você sente falta de quem você era com ela. Pensa nisso por um segundo. Quando vocês estavam juntos, você se sentia mais vivo, mais confiante, mais leve, mais sexy, mais inteligente, mais digno de amor. Ela funcionava como um espelho que refletia uma versão bonita de você. Um espelho que agora se quebrou. E o que sobra? A imagem que você via refletida nela continua brilhando na sua mente, mas o espelho não existe mais. Então você fica tentando reconstruir aquela imagem através da lembrança, da idealização, da ruminação. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei que ela não era perfeita, mas eu não consigo parar de pensar nela. Exatamente, porque não é sobre a perfeição dela, é sobre o que ela ativava em você. Lacan diria que ela se tornou o objeto A, aquele objeto perdido que parece preencher o vazio central da nossa existência. Não é a pessoa real que desejamos, é o que falta, o que ela parecia completar por um tempo. Quando a relação acaba e o luto não é trabalhado, esse símbolo fica congelado. A pessoa vira quase um ídolo interno. Você a coloca num pedestal, apaga os defeitos, aumenta as qualidades e transforma a história toda numa narrativa quase mitológica. Enquanto ela permanecer como símbolo, o esquecimento se torna impossível, porque você não está tentando esquecer uma pessoa comum, você está tentando esquecer uma parte importante da sua própria identidade afetiva. Por isso dói tanto quando alguém diz supera ou arruma outra, porque não é tão simples quanto trocar de objeto. É como se pedissem para você apagar
uma parte de quem você se tornou enquanto estava com ela. A grande virada acontece quando a gente consegue separar as duas coisas. Quem ela realmente era, uma pessoa finita, com qualidades e defeitos, o que ela simbolizou para você, validação, pertencimento, amor, segurança. Só quando fazemos essa separação é que o trabalho de luto pode avançar. Você começa a retirar o investimento não da pessoa, mas do símbolo que ela carregava. Você começa a buscar dentro de si mesmo aquelas coisas que antes delegava a ela. A validação que você espera de fora começa a construir de dentro. O pertencimento que vinha do nós começa a ser construído no eu. O amor que faltou na infância ou em outras relações começa a ser cuidado pela sua própria parte adulta. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, mas é libertador. Porque quando você entende que não é a pessoa que você não consegue esquecer, mas o que ela representava, você ganha poder de volta. Você para de esperar que ela volte para completar você. Você para de idealizá-la como a solução para todas as suas faltas. E começa a olhar para dentro e dizer, tudo bem, eu senti falta disso tudo. Agora vou aprender a dar isso para mim mesmo. E aí sim a pessoa pode descer do pedestal. Ela volta a ser humana. E você volta a ser inteiro sem precisar dela para se sentir completo. O desejo não se fecha. Jacques Lacan. Agora vamos entrar num território que a psicanálise lacaniana entende como ninguém, o desejo. Porque no fundo o que mantém tanta gente presa não é só a saudade, não é só a idealização, não é só o símbolo, é algo mais primitivo, mais insistente. O desejo que não se fechou. Lacan nos ensina que o desejo humano nunca é plenamente satisfeito. Ele não funciona como uma forma como uma fome que você mata e pronto. O desejo é estruturado na falta. Ele nasce do que nos falta, do que nunca conseguimos ter por completo. Por isso ele é tão teimoso. Por isso ele não desiste fácil. Quando uma relação termina de forma clara, com um ponto final bem colocado, um adeus dito, um fechamento emocional, uma conversa honesta, o desejo tem chance de se reorganizar. A libido pode ser retirada, redirecionada, investida em outra coisa. O ciclo, de certa forma, se completa, mas quando a relação é interrompida de forma abrupta, ambígua, sem resolução, aí o desejo fica aberto. Ele não tem para onde ir, ele fica girando no vazio, alimentando-se de si mesmo. Relações interrompidas deixam marcas muito mais profundas exatamente por isso. Pense em todas as histórias que não tiveram um fim digno. A pessoa que desapareceu do dia para a noite. A que disse, preciso de um tempo, e nunca mais explicou. A que terminou por mensagem, sem olhar nos olhos. A que ficou no vamos ser amigos, enquanto ainda havia desejo dos dois lados. Ou aquela que simplesmente esfriou sem nunca ter dito acabou. Esses finais, mal resolvidos, são como portas entreabertas na alma. O desejo fica ali, espiando, esperando o momento de entrar de novo. Ele não consegue se extinguir porque nunca recebeu a permissão para terminar. E é exatamente aí que Lacan nos ajuda a entender o mecanismo cruel. O desejo, não satisfeito, se mantém vivo. Quanto menos ele é satisfeito, mais ele ganha força. Quanto mais ambíguo o fim, mais o desejo se inflama, porque o psiquismo fica tentando preencher aquele não dito, aquela quase
Aquele quase, aquele esse, a mente cria cenários infinitos. Talvez, se eu tivesse falado isso, talvez ela ainda sinta, talvez um dia volte. É uma armadilha linda e dolorosa ao mesmo tempo. Enquanto o desejo permanece insatisfeito, a pessoa continua viva dentro de você, não como memória, mas como possibilidade, como algo que ainda pode acontecer, como um capítulo que ainda não foi fechado. Por isso, tantas pessoas relatam: eu consigo esquecer quem terminou de forma clara, mas aquela que sumiu, aquela eu carrego por anos. Exatamente, porque o desejo precisa de um fim para poder se transformar. Sem fim, ele vira repetição, ele vira ruminação, ele vira aquela sensação constante de tem algo inacabado dentro de mim. E aqui vai uma frase que eu considero forte e verdadeira: o que não termina direito, não termina dentro de você. Pensa nisso. O dentro de você é o lugar onde o desejo mora. É o lugar onde as histórias afetivas são processadas. Quando o fim é mal feito, o desejo não consegue ser simbolizado, não consegue ser colocado em palavras, não consegue ser enterrado com respeito. Ele fica como um fantasma interno, vivo, insistente, cobrando atenção. Você carrega essa incompletude no corpo, um aperto no peito quando o celular vibra, uma ansiedade sutil quando vê o nome dela em algum lugar, sonhos recorrentes, dificuldade de se entregar a alguém novo, porque uma parte de você ainda está em espera. O desejo não perdeu a falta de fechamento. Ele exige um ponto final, e quando não ganha esse ponto final de fora, ele tenta criá-lo de dentro, através da fantasia, da idealização, da espera silenciosa. Mas a boa notícia da psicanálise é que você pode dar esse fechamento a si mesmo. Não depende só da outra pessoa voltar ou dar satisfação. Você pode elaborar esse desejo não satisfeito através da palavra, da reflexão, da aceitação da falta. Você pode dizer para si mesmo com honestidade: essa história não teve o fim que eu queria, foi ambígua, deixou coisas não ditas, mas eu posso escolher terminar isso dentro de mim. Isso não é resignação, é um ato de soberania sobre o próprio desejo. Quando você reconhece que o desejo está aberto, você para de lutar contra ele e começa a dialogar com ele. Você para de alimentar a fantasia de que um dia vai se resolver e começa a retirar a energia que estava presa naquela porta entreaberta. Aos poucos, o desejo perde a urgência. Ele não some, desejo nunca some completamente, mas ele se transforma. Ele deixa de ser uma ferida sangrando e vira uma cicatriz que você carrega com mais leveza. E quando isso acontece, você recupera a liberdade de desejar novamente, de desejar outras pessoas, outros projetos, outras versões de si mesmo, sem que uma história inacabada fique roubando espaço. Porque no final das contas, Lacan nos lembra que o ser humano é um ser de desejo, mas também é um ser capaz de simbolizar sua própria falta. E simbolizar a falta é o que nos permite seguir vivendo, mesmo quando o desejo não foi totalmente satisfeito. Então, se você ainda carrega uma relação que não terminou direito, saiba que não é fraqueza sua, é o desejo sendo fiel à sua natureza. Ele não se fecha facilmente, mas você tem o poder de fechar essa porta por dentro, com verdade, com tempo, com compaixão por si mesmo. E quando você fizer isso, vai sentir um alívio profundo, como se finalmente pudesse respirar inteiro novamente. Idealização após a perda.
chegamos agora num mecanismo que é quase uma armadilha automática da nossa mente, a idealização após a perda. Quando o luto não é elaborado e o desejo fica aberto, o psiquismo faz uma coisa fascinante e cruel ao mesmo tempo. Ele começa a editar a memória. É como se a mente tivesse um filtro poderoso que vai apagando aos poucos tudo que era ruim, difícil, conflituoso ou decepcionante. E o que sobra? Só o que foi bom, ou, pior ainda, só o que poderia ter sido. A memória não é fiel à realidade. A memória, nesse momento, vira cúmplice da dor. Ela seleciona, embeleza, aumenta, romantiza. Você para de lembrar das brigas intermináveis. Esquece as vezes em que ela te deixou esperando resposta por dias. Apaga as incompatibilidades claras, os valores diferentes, as frustrações que você sentia no dia a dia. No lugar disso, fica apenas a versão editada, os momentos de riso fácil, o jeito que ela olhava para você, as noites em que tudo parecia perfeito, as promessas que nunca foram cumpridas, mas que ainda soam doces na lembrança, e, principalmente, o e se. O futuro que nunca aconteceu, mas que a sua mente continua construindo como se fosse real. Você não lembra da pessoa real, você lembra da fantasia que construiu em torno dela. E é exatamente por isso que dói tanto, porque a fantasia é perfeita. A fantasia não tem cheiro ruim de manhã, não tem mau humor, não tem limitações, não tem o peso da vida real. A fantasia é leve, é intensa, é tudo o que você precisava. E como ela nunca foi testada até o fim, ela permanece intocada, brilhante e irresistível. A psicanálise explica isso muito bem. Depois da perda, o mecanismo de defesa mais forte que entra em cena é a idealização. É uma forma de proteger o eu da dor total da perda. Se a pessoa se tornar perfeita na memória, então perdê-la vira uma tragédia ainda maior, mas também vira algo que valia a pena ter sofrido. É como se o sofrimento ganhasse um sentido nobre. Só que esse mecanismo tem um preço alto. Enquanto você idealiza, você fica preso. Porque ninguém no mundo real consegue competir com uma fantasia. Nenhuma pessoa nova consegue ser tão perfeita quanto a versão editada que você guarda dela. E você acaba comparando todo mundo com alguém que, na verdade, nunca existiu exatamente daquele jeito. Você não está preso a esse. Você está preso à versão melhorada dela que a sua mente criou para suportar a dor. Por isso tanta gente diz: eu sei que o relacionamento não era tão bom assim, mas eu só consigo lembrar das partes boas. Exato. A memória filtra o negativo de forma quase automática. Ela faz isso para tentar aliviar o sofrimento, mas acaba prolongando ele, porque ao apagar o ruim, ela também apaga a possibilidade de ver a relação com clareza. E é só com clareza que o luto pode ser concluído. Aqui vai uma leitura simples, mas cortante que eu gosto de deixar cair devagar. Você não lembra da realidade, você lembra da fantasia. E a fantasia é muito mais poderosa que a realidade. Ela não envelhece, ela não decepciona, ela não vai embora. Ela fica ali, brilhando, alimentando o desejo não fechado, sustentando o símbolo que a pessoa se tornou. É por isso que meses ou anos depois, você ainda consegue sentir um frio na barriga só de pensar nela, porque não é ela que está voltando à sua mente, é a versão idealizada, a versão que nunca existiu de verdade, a versão que sua mente criou para não ter que enfrentar a perda completa.
A grande virada acontece quando você consegue olhar para essa idealização com honestidade, quando você começa a trazer de volta as memórias que foram filtradas, as vezes que você se sentiu invisível, as promessas quebradas, as diferenças que nunca seriam resolvidas, o desconforto que você ignorava para manter a paz, a realidade nua e crua do que era viver ao lado dela. Não é para destruir a história, é para equilibrar a narrativa. É para permitir que a pessoa desça do pedestal da fantasia e volte a ser humana, imperfeita, contraditória, limitada, como todos nós. Só quando você devolve a ela a complexidade real é que você consegue retirar o investimento emocional que estava preso na versão perfeita. A idealização perde força, a fantasia perde cor e o luto finalmente ganha espaço para continuar seu trabalho. Você começa a lembrar dela não como a pessoa dos meus sonhos, mas como alguém que faz parte da minha vida, com luzes e sombras. E quando isso acontece, algo lindo ocorre. A saudade fica mais leve. Ela deixa de ser uma facada e vira uma lembrança doce, amarga, mas suportável. Você consegue pensar nela sem que o peito aperte tanto. E mais importante, você consegue abrir espaço para novas histórias, sem que a fantasia antiga fique sabotando tudo. Porque no final das contas, idealizar é uma forma de amor, mas também é uma forma de prisão. Libertar-se da idealização não é deixar de amar o que foi vivido, é permitir que o que foi vivido ocupe o lugar certo, no passado, como experiência, como aprendizado, como parte da sua história, e não como uma fantasia que continua roubando o presente. O trauma do abandono. John Bowlby. Agora vamos tocar numa camada ainda mais profunda, que muitas vezes fica escondida por baixo de toda a saudade e da idealização. Nem toda dor que sentimos quando não conseguimos esquecer alguém vem apenas da relação que acabou. Muitas vezes essa dor é tão intensa porque a perda atual reativa uma dor muito mais antiga. Aqui entra o trabalho de John Bowlby, o pai da teoria do apego. Bowlby estudou como as nossas primeiras experiências de vínculo, especialmente com os cuidadores na infância, moldam a forma como lidamos com perdas ao longo da vida. Quando uma relação importante termina, especialmente se termina com abandono, rejeição ou desaparecimento. Não é só o adulto que sofre, é a criança interior que acorda. A pessoa que foi embora ativa, muitas vezes sem saber, o trauma do abandono. De repente, o peito aperta não só pela ausência dela, mas por todas as ausências que vieram antes. O vazio que você sente não é só o dela, é o vazio que você já conhecia desde pequeno. A insegurança que volta não é só por causa dessa separação. É a mesma insegurança que você sentia quando esperava alguém que não chegava, quando era deixado sozinho, quando o amor parecia condicional ou intermitente. Bowlby mostrou que temos sistemas de apego profundamente enraizados. Quando o apego é ameaçado ou rompido, o organismo entra em estado de alerta, protesto, desespero, desligamento. No adulto, esse mesmo mecanismo é acionado, só que agora o cuidador é o parceiro afetivo. E quando o apego na infância foi inseguro, ansioso, evitativo ou desorganizado, qualquer perda posterior ganha proporções muito maiores. A mente não registra apenas terminou um relacionamento. Ela registra, mais uma vez,
fui abandonado. Mais uma vez, não fui suficiente para ser escolhido. Mais uma vez, o amor foi embora. Por isso, algumas pessoas parecem exagerar na dor. Não é exagero, é que a ferida atual está reabrindo feridas antigas que nunca cicatrizaram completamente. Você não está sofrendo só pelo agora, você está revivendo algo muito mais profundo. A pessoa que foi embora se torna, sem querer, o gatilho que desperta todas as vezes em que você se sentiu invisível, rejeitado, não amado o suficiente. O porquê ela não fica vira eco do porquê minha mãe, meu pai não conseguia ficar presente. O silêncio dela vira eco de todos os silêncios que você já suportou na vida. E o pior, muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo. A gente acha que está sofrendo só por causa dela, mas na verdade uma parte grande da intensidade vem da criança que ainda habita dentro de nós e que mais uma vez se sente abandonada. Essa reativação explica por que o luto fica tão paralisante, por que a fixação é tão forte, por que a idealização é tão resistente, porque não é só o desejo pela pessoa atual, é o desejo desesperado da criança de finalmente ser amada de forma estável, segura, previsível. Aqui vai uma frase que costuma cair como um soco suave, mas necessário. Você não está sofrendo só por agora, você está reabrindo algo antigo. E quando a gente entende isso, tudo muda de perspectiva. De repente, a dor ganha um sentido mais amplo. Você para de se culpar por não conseguir superar logo e começa a olhar com mais compaixão para si mesmo. Porque agora você sabe, não é fraqueza, é uma ferida antiga sendo tocada novamente. O trabalho, então, deixa de ser apenas esquecer ela. O trabalho passa a ser cuidar da criança interior que foi reativada. Reconhecer que o abandono atual doeu, mas que parte da dor vem de muito antes. Dar àquela criança o que ela não recebeu na época. Presença, acolhimento, segurança emocional. Dizer para si mesmo com carinho, eu vejo você. Eu não vou te abandonar. Eu estou aqui agora. Quando fazemos isso, começamos a diferenciar o que pertence à relação que terminou, o que pertence às perdas antigas que nunca foram elaboradas. Essa diferenciação é libertadora, porque você para de colocar toda a responsabilidade da sua dor nas costas da pessoa que foi embora. Você entende que ela ativou algo, mas não criou tudo. O que já existia dentro de você agora tem chance de ser cuidado. Aos poucos, o trauma do abandono perde força. A dor atual não some completamente, mas ela deixa de carregar o peso de todas as dores passadas. Você consegue viver o luto da relação atual sem que ele vire um buraco negro que engole toda a sua história. E o mais bonito, quando você cuida dessa ferida antiga, você também se torna mais capaz de construir apego seguro no futuro. Você para de escolher ou de preencher a pessoa que repete o padrão de abandono. Você começa a exigir primeiro de si mesmo a estabilidade emocional que sempre faltou. John Bowlby nos ensinou que o apego é uma necessidade vital, como comida ou ar. Quando ele é rompido de forma traumática, a dor é legítima. Mas também é possível reparar, não apagando o passado, mas acolhendo a criança que ainda chora lá dentro, dando a ela o colo que talvez nunca tenha recebido, e assim permitindo que o adulto que você é hoje finalmente consiga dizer adeus à relação atual com mais leveza. Porque quando a ferida antiga começa a cicatrizar, a perda presente deixa de ser insuportável.
ela vira apenas uma perda dolorosa, mas suportável. E você finalmente consegue seguir em frente sem carregar o peso de todos os abandonos da vida. Fixação narcísica. Chegamos agora num ponto que costuma ser o mais doloroso e o mais silencioso de todos, quando o luto se arrasta, quando o desejo não se fecha e quando as feridas antigas são reativadas. Acontece uma virada sutil, mas devastadora, a fixação narcísica. De repente, a dor deixa de girar em torno da outra pessoa e começa a girar inteiramente em torno de você. Não é mais porque ela foi embora. Agora a pergunta que não cala é: por que eu não fui suficiente? Essa é a ferida narcísica falando alto. A perda não atinge apenas o coração, ela atinge o ego, aquela parte de nós que precisa se sentir valiosa, desejável, escolhida, boa o suficiente. Quando alguém que amamos vai embora, especialmente se vai de forma abrupta, ambígua ou rejeitadora, o ego recebe um golpe profundo. É como se a mente dissesse: se ela me deixou, é porque tem algo errado comigo. Eu não fui interessante o bastante, não fui atraente o bastante, não fui digno de ser mantido. E aí o foco muda completamente. Antes, você pensava nela o tempo todo. Agora você pensa em si mesmo o tempo todo, mas de forma destrutiva. Você rumina: o que faltou em mim? Onde eu errei? Por que ela conseguiu seguir em frente e eu não? Será que eu sou difícil de amar? Será que sempre vou ser abandonado? A outra pessoa sai de cena como centro da história e o protagonista passa a ser a sua própria ferida. Você fica preso não mais à imagem dela, mas à imagem de si mesmo, como alguém que não foi escolhido, como alguém insuficiente, como alguém que perdeu. Essa fixação narcísica é extremamente poderosa porque ela transforma a perda externa numa crítica interna constante. O luto vira autoflagelação. A saudade vira autodesprezo disfarçado. E quanto mais você se critica, mais a ferida se inflama, mais a fixação aumenta. É um ciclo cruel. Quanto mais você se sente não suficiente, mais você idealiza a pessoa que foi embora, porque só alguém especial poderia ter feito você se sentir tão mal. Quanto mais você idealiza, mais a sua própria imagem fica diminuída. E quanto mais diminuída fica a sua imagem, mais difícil se torna retirar o investimento emocional. Por isso, tantas pessoas relatam: eu não consigo parar de pensar no que eu poderia ter feito diferente. Eu me sinto um idiota por ainda sofrer por alguém que nem me valorizou. Parece que eu perdi não só ela, mas também o respeito por mim mesmo. Exatamente. A perda atingiu o ego, e o ego ferido não solta fácil. Ele precisa de respostas, de explicações, de uma narrativa que faça sentido. Como não consegue culpar totalmente o outro, porque idealizou, ele vira a arma contra si mesmo. A grande armadilha aqui é que, enquanto o foco estiver na própria ferida narcísica, o luto não avança. Porque você não está mais elaborando a perda da relação. Você está elaborando, ou melhor, se punindo por a perda da imagem idealizada de si mesmo. O caminho de saída não é inflar o ego com frases positivas vazias. Você é incrível, ela que perdeu. Isso só mascara o problema. O caminho é trazer a ferida narcísica para a luz com honestidade e compaixão. Reconhecer que sim, doeu ter sido deixado.
Aceitar que parte da dor vem da sensação de não ter sido suficiente e que essa sensação é humana, não uma verdade absoluta. Entender que ninguém é suficiente para impedir o outro de ir embora. O suficiente ou não suficiente nunca foi só sobre você. Foi só sobre as limitações dela, sobre o timing dela, sobre as escolhas dela e, principalmente, começar a separar. O que ela fez não define o meu valor. Quando você consegue fazer essa separação, algo poderoso acontece. O foco sai da ferida e volta para o processo de luto. Você para de se perguntar: por que eu não fui suficiente? E começa a perguntar: o que eu preciso devolver para mim mesmo agora? Você começa a reconstruir o ego, não negando a dor, mas atravessando ela. Você devolve para si mesmo a validação que antes buscava no olhar do outro. Você para de se definir pela rejeição que sofreu e começa a se definir pelas escolhas que faz a partir de agora. A fixação narcísica perde força quando você para de alimentar a narrativa de eu sou o problema e começa a construir uma narrativa mais completa. Eu amei, eu me entreguei. A relação não deu certo, isso dói, mas isso não me torna menor. Isso me torna alguém que teve coragem de amar. E quando essa mudança acontece, você recupera algo essencial: o respeito por si mesmo. A capacidade de olhar para a perda sem que ela destrua a sua imagem interna. Porque no final, o maior trabalho não é esquecer a pessoa, é parar de se punir por ter sido humano o suficiente para se apegar. A ferida narcísica cicatriza não quando você se convence de que é perfeito, mas quando você aceita que é imperfeito e ainda assim inteiro, valioso e capaz de amar novamente. Fantasia de reencontro. Agora chegamos ao mecanismo mais traiçoeiro de todos. Aquele que mantém milhões de pessoas presas por meses ou até anos. A fantasia de reencontro. Quando o luto não se completa, quando o desejo fica aberto, quando a idealização domina e a ferida narcísica ainda dói, a mente faz algo extraordinariamente criativo para aliviar o sofrimento. Ela cria cenários. A sua cabeça começa a escrever roteiros detalhados como se fosse um filme. O dia em que ela volta arrependida, dizendo que cometeu o maior erro da vida dela. Um encontro casual na rua, onde vocês se olham e tudo volta a fazer sentido. A mensagem que chega do nada à meia-noite: não consigo te esquecer. A conversa imaginária em que você diz tudo que guardou e, dessa vez, ela entende, chora e escolhe ficar. Ou até o futuro distante em que vocês se reencontram, mais maduros, como se o tempo tivesse consertado tudo. Esses cenários não são apenas pensamentos aleatórios. Eles são fantasias poderosas que a mente usa para manter a pessoa viva dentro de você. Enquanto você fantasia com o reencontro, ela não morre psiquicamente. Enquanto existe a possibilidade, mesmo que mínima, mesmo que absurda, o luto não precisa ser concluído. Enquanto esse estiver vivo, você não precisa enfrentar o vazio definitivo da ausência. A fantasia de reencontro funciona como uma espécie de anestesia emocional. Ela alivia a dor da perda real, mas ao mesmo tempo impede que o processo de luto avance, porque para elaborar uma perda, você precisa aceitar que ela é definitiva, ou pelo menos que ela não depende mais de um possível retorno. Enquanto a mente está ocupada escrevendo o próximo capítulo da história, ela não consegue fechar o capítulo atual. Por isso tanta gente vive nesse
limbo doloroso. Sabe que acabou, mas não consegue sentir que acabou. Sabe que ela seguiu em frente, mas uma parte de si ainda espera. Sabe que é improvável, mas não consegue parar de imaginar. Essa fantasia mantém a pessoa viva internamente de forma artificial. Ela continua ocupando espaço na sua agenda emocional. Continua sendo a primeira coisa em que você pensa ao acordar e a última antes de dormir. Continua sendo o filtro através do qual você vê o mundo. Será que ela pensaria isso? Será que ela gostaria disso? E o mais perigoso, quanto mais você alimenta a fantasia, mais difícil fica aceitar a realidade. Quanto mais real o reencontro parece na sua cabeça, mais doloroso fica a ausência no mundo real. Aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Enquanto você mantiver a fantasia de reencontro viva, você estará impedindo o encerramento psíquico. O encerramento psíquico não é o mesmo que o encerramento real da relação. Muitas vezes, a relação já terminou há muito tempo lá fora, mas dentro de você ainda está tudo em aberto, exatamente por causa dessas fantasias. O psiquismo precisa de um fim para poder reorganizar a libido. Precisa de uma aceitação interna de que aquela porta, pelo menos por agora, está fechada. Só assim a energia emocional pode ser retirada e redirecionada para a sua própria vida. Enquanto a fantasia existir, você fica em suspenso. Você não vive plenamente o presente, porque uma parte de você está sempre no futuro imaginário. Você não consegue se entregar a novas possibilidades porque ainda está em espera. Você não consegue curar porque ainda está negociando com uma história que, na prática, já acabou. A grande virada acontece quando você começa a olhar para essas fantasias com honestidade e compaixão, reconhecer que elas existem e que são compreensíveis. É humano querer um final bonito. Entender que elas estão servindo como proteção contra a dor da perda definitiva. E, aos poucos, começar a desistir delas, não com raiva ou força bruta, mas com aceitação. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. E tudo bem. Desistir da fantasia não significa perder a esperança para sempre. Significa parar de gastar a sua energia vital sustentando uma possibilidade que está fora do seu controle. Quando você solta a fantasia de reencontro, algo profundo acontece. O luto finalmente ganha permissão para terminar. A pessoa deixa de ser alguém que pode voltar e passa a ser alguém que fez parte da minha história. O desejo anti-suspenso começa a encontrar novos caminhos. E você, aos poucos, volta a habitar o presente. É doloroso no começo. É como tirar um curativo que estava colado há muito tempo, mas é também libertador. Porque quando a fantasia de reencontro perde força, você recupera o direito de escrever uma nova história, dessa vez com você como protagonista real e não como coadjuvante esperando o retorno de alguém. Você para de viver na possibilidade e começa a viver na realidade. E é na realidade que a vida, com todas as suas dores e belezas, realmente acontece. Caso clínico. Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu no meu consultório, porque às vezes uma história concreta fala mais alto que qualquer teoria. Eu atendi há alguns anos um homem de 42 anos, vamos chamá-lo de Lucas. Ele chegou dizendo uma frase que eu escuto com frequência, mas que sempre me toca. Eu penso nela todos os dias, mesmo depois de quase 4 anos. 4 anos. 4 anos desde que o relacionamento terminou.
Ela já tinha trocado de emprego, mudado de cidade, entrado e saído de outros relacionamentos, e ainda assim, todas as manhãs, o primeiro pensamento era sobre ela, uma música, um lugar, um cheiro, uma data no calendário, qualquer coisa acendia a lembrança. Ele não conseguia entender porquê. Quando começamos a aprofundar juntos, o quadro foi ficando claro. Não houve fechamento. A relação terminou de forma abrupta. Ela simplesmente disse que não estava mais feliz. E 2 semanas depois, já estava com outra pessoa. Não houve conversa profunda. Não houve espaço para perguntas. Não houve ritual de despedida. Foi um corte seco, quase cirúrgico. Ele ficou atordoado, tentou lutar, tentou entender, mas ela já havia ido embora emocionalmente muito antes de anunciar o fim. A relação terminou sem elaboração. Lucas carregava uma mistura explosiva de sentimentos: amor, raiva, culpa, saudade, humilhação e principalmente uma enorme sensação de inacabado, como se a história tivesse sido interrompida no meio de uma frase, como se ainda faltasse o ponto final. Ele me disse: parece que a nossa história ficou suspensa no ar. Eu sinto que ainda não terminamos de verdade. E era exatamente isso que estava acontecendo. Internamente, o vínculo continuava ativo. Mesmo com o tempo passando, o psiquismo dele não havia conseguido retirar o investimento emocional. A pessoa dela tinha virado símbolo de validação. Se ela me deixou, eu não sou bom o suficiente. O desejo não tinha se fechado. E se um dia ela perceber o erro, a memória havia filtrado quase todo o negativo e guardado apenas os momentos de conexão intensa. E a fantasia de reencontro estava extremamente viva. Ele ainda imaginava, com detalhes, como seria o dia em que ela voltaria e diria que nunca tinha deixado de amá-lo. Resultado: o luto estava congelado. O vínculo emocional continuava pulsando como se a relação ainda estivesse acontecendo em algum lugar paralelo. Ele não estava vivendo um luto, estava vivendo uma relação fantasma. Quanto mais nós trabalhamos, mais ele conseguia ver que não era apenas saudade dela. Era saudade de quem ele era ao lado dela. Era o trauma do abandono sendo reativado. Ele tinha uma história de pai ausente. Era a ferida narcísica gritando: porque eu não fui suficiente. E era o desejo não satisfeito mantendo tudo vivo. Um dia, depois de muitos meses de trabalho, Lucas me disse algo que marcou. Eu percebi que enquanto eu mantinha a fantasia de que ela poderia voltar, eu não precisava dizer adeus de verdade. Era mais fácil sofrer do que terminar. E foi exatamente quando ele conseguiu dizer esse adeus interno, não para ela, mas para a história inacabada, que as coisas começaram a mudar. Ele não apagou as lembranças, ele não parou de gostar do que viveu, mas conseguiu dar um lugar diferente para aquela sensação dentro dele, de algo que ainda estava acontecendo, para algo que já aconteceu. Aos poucos, os pensamentos diários diminuíram, a fantasia de reencontro perdeu força, e ele conseguiu finalmente investir sua energia emocional em outras coisas, no trabalho, em novos vínculos e principalmente em si mesmo. Esse caso ilustra perfeitamente tudo o que falamos até agora. Quando não há fechamento, quando a relação termina sem elaboração, quando fica aquela sensação de inacabado, o vínculo não morre. Ele continua ativo internamente, consumindo energia psíquica, roubando presença do agora. Por isso é tão comum ouvirmos: fazemos e eu ainda penso nela todos os dias. Não é porque a pessoa era a mulher da vida dele, é porque o processo psíquico nunca foi concluído. E a boa notícia é que
ele pode ser concluído mesmo anos depois, mesmo quando a outra pessoa nunca mais deu sinal de vida, mesmo quando não houve conversa de despedida. O encerramento não precisa vir de fora, ele pode ser construído de dentro, com tempo, com verdade, com compaixão por si mesmo e com a coragem de enfrentar o inacabado. Porque só quando a gente termina a história internamente é que a gente consegue começar uma nova, sem fantasmas sentados ao nosso lado. Chegamos ao ponto mais importante de toda esta conversa. Depois de entendermos o luto não elaborado, o símbolo, o desejo que não se fecha, a idealização, o trauma do abandono, a fixação narcísica e a fantasia de reencontro, chega o momento da virada. E a virada é esta, simples e profunda. Você não precisa esquecer alguém. Você precisa entender o que ainda está preso dentro de você. Repete comigo bem devagar. Você não precisa apagar essa pessoa da memória. Você não precisa fingir que ela nunca existiu. Você não precisa forçar um supera logo, que só aumenta a culpa. O que você realmente precisa é olhar com coragem e curiosidade para dentro de si e perguntar o que exatamente ainda está preso aqui. Não é ela, é o que ela representou. É o desejo que não encontrou fechamento. É a criança que se sentiu abandonada de novo. É a ferida narcísica que ainda sangra com a pergunta: por que eu não fui suficiente? É a fantasia de reencontro que ainda mantém a porta entreaberta. É o investimento emocional que nunca foi retirado. Quando você entende isso, tudo muda de lugar. Deixar de sofrer não significa que você é frio ou que não amou de verdade. Significa que você conseguiu elaborar o que foi vivido. Significa que você deu um novo destino àquela energia que estava parada, repetindo a mesma dor. A psicanálise nos ensina que o verdadeiro fim do luto não é o esquecimento. O verdadeiro fim do luto é a libertação. Libertação para lembrar sem que doa como antes. Libertação para sentir saudade sem que ela paralise. Libertação para honrar o que foi bonito sem precisar manter a pessoa viva dentro de você como um fantasma. Quando você entende o que está preso, você ganha poder sobre a própria dor. Em vez de perguntar por que eu ainda penso nela, você começa a perguntar que parte de mim ainda espera que ela volte para me completar. Que validação eu ainda estou buscando no olhar dela? Que ferida antiga essa perda reabriu? Que fantasia eu ainda alimento para não ter que dizer adeus de verdade? Cada resposta que você encontra é um pedaço de investimento que volta para você. Cada compreensão é um pouco de libido que sai da pessoa que foi embora e retorna para a sua própria vida. E aos poucos acontece um milagre silencioso. Você começa a sentir que o peito pesa menos. As lembranças ainda vêm, mas não trazem mais o mesmo aperto. Você consegue olhar uma foto antiga e sorrir com ternura, em vez de chorar com raiva. Você consegue desejar outra pessoa sem sentir que está traindo a história passada. Você consegue viver o presente sem carregar o peso de um EC constante. Porque você não esqueceu, você integrou. A história continua fazendo parte de você, mas agora ocupa o lugar certo no passado como experiência, como aprendizado, como capítulo importante da sua vida e não mais como uma ferida aberta que sangra no presente. Essa é a grande virada que a psicanálise nos oferece. Sofrer por alguém não é sinal de amor eterno, é sinal de que ainda há algo não elaborado. E elaborar não é fraqueza, é um dos atos mais corajosos e amorosos que você pode fazer por si mesmo. Então, se hoje você ainda acorda pensando nela, não se julgue, não se apresse.
Não se force a esquecer. Olhe com gentileza para dentro e pergunte: o que ainda está preso aqui? O que essa pessoa simbolizou para mim? Que parte minha ainda não recebeu o que precisava? E comece devagar a retirar esse investimento, com palavras, com lágrimas, com compreensão, com compaixão por si mesmo. Porque quando você entende o que está preso, você finalmente fica livre. Não livre dela, livre de si mesmo, preso a ela. E é aí que a vida volta a fluir. E é aí que novos amores, novos desejos e novas versões de você conseguem nascer. Você merece essa liberdade. Você merece viver inteiro novamente. Não apagando o que viveu, mas dando a ele o lugar certo dentro da sua história. A pergunta final. Antes de terminarmos, eu quero deixar com vocês uma única pergunta. Uma pergunta que não exige resposta imediata, mas que convido cada um a carregar consigo, com calma e honestidade, nos próximos dias. A pergunta é esta: o que nessa história ainda não terminou dentro de você? Não é porque eu ainda penso nela. Não é quando vou conseguir esquecer. Não é o que eu fiz de errado. É uma pergunta mais profunda, mais honesta, mais psicanalítica. O que ainda não terminou dentro de você? Talvez seja o desejo que nunca recebeu um fim digno. Talvez seja a criança que se sentiu abandonada mais uma vez. Talvez seja a necessidade de validação que você ainda espera que venha de fora. Talvez seja a ferida narcísica que ainda repete: eu não fui suficiente. Talvez seja a fantasia de reencontro que você ainda alimenta para não ter que enfrentar o vazio. Talvez seja a raiva que nunca foi dita, o eu te amo que ficou preso na garganta, ou o adeus que nunca foi pronunciado. Essa pergunta muda tudo porque ela tira o foco da outra pessoa e coloca o lugar certo, em você. Enquanto você continuar perguntando sobre ela, você permanece preso. Quando você começa a perguntar sobre o que ainda não terminou dentro de você, você começa a tomar as rédeas do próprio processo. Eu vejo isso acontecer com frequência no consultório. No começo, as pessoas chegam falando dela: ela fez isso, ela disse aquilo, ela desapareceu. Com o tempo, a conversa muda. Elas começam a falar de si. Eu percebi que ainda espero ser escolhido. Eu ainda tenho medo de não ser suficiente. Eu ainda carrego a sensação de que a história ficou incompleta. E é exatamente nesse momento que o luto começa a andar de verdade. Então eu te convido aqui e agora a fazer essa pergunta com gentileza, sem pressa e sem julgamento. O que nessa história ainda não terminou dentro de mim? Talvez a resposta venha como um aperto no peito. Talvez venha como lágrimas. Talvez venha como um silêncio longo. Talvez venha como uma raiva antiga que você nunca permitiu sentir. Tudo bem? Seja o que for, acolha. Porque só o que é nomeado pode ser elaborado. Só o que é reconhecido pode ser transformado. Só o que é visto com honestidade pode finalmente encontrar um fim interno. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa ter a coragem de fazer a pergunta. E quando você fizer, não fuja da resposta. Fique com ela, dialogue com ela, escreva sobre ela, chore por ela, converse com alguém sobre ela. Leve essa pergunta para a sua terapia, para o seu diário, para os seus momentos de silêncio. Porque o dia em que você conseguir responder com clareza, o que ainda não terminou dentro de mim é o medo de ficar sozinho. É a necessidade de ser desejado. É a criança que nunca se sentiu segura. Nesse dia, você dá o primeiro passo real para retirar o investimento que estava preso. E aos poucos,
Sem que você faça, a pessoa vai ocupando um lugar diferente. Não some, mas para de doer como antes, para de ocupar todo o espaço, para de roubar o seu presente. Você começa a respirar mais leve, a desejar novamente, a se permitir viver sem carregar uma história inacabada nas costas. Então leve essa pergunta com você. O que nessa história ainda não terminou dentro de você? E quando a resposta aparecer, trate-a com o mesmo carinho que você gostaria que alguém tivesse tratado você naquele momento de dor. Porque esse é o ato final de amor próprio. Não esquecer alguém, mas finalmente terminar dentro de si o que precisava terminar. Chegamos ao final desta conversa. E eu quero terminar não com uma fórmula mágica, nem com uma promessa de que amanhã você acorda curado. Quero terminar com a verdade mais honesta e mais esperançosa que a psicanálise pode oferecer. Você não está quebrado por ainda pensar nela. Você não é fraco por ainda sentir o peito apertar. Você não falhou por não ter conseguido superar no tempo que os outros acham aceitável. Tudo que você viveu até aqui, a fixação, o símbolo, o desejo não fechado, a idealização, o trauma do abandono, a ferida narcísica, a fantasia de reencontro, tem um nome bonito e antigo, processo humano. Sentir profundamente é o que nos torna vivos. Apegar-se é o que nos torna capazes de amar. E doer quando perdemos alguém é a prova de que aquele laço foi real. Mas chega um momento em que o sofrimento deixa de ser homenagem ao que foi vivido e começa a ser prisão. A virada não acontece quando você apaga a pessoa da memória. A virada acontece quando você entende, com carinho e coragem, o que ainda está preso dentro de você e decide pouco a pouco soltar. Não é um ato de frieza, é um ato de amor próprio. É dizer para si mesmo, eu honrei o que vivi, eu senti tudo o que precisava sentir, eu carreguei essa história com dignidade. Agora eu dou permissão para que ela ocupe o lugar certo no meu passado como parte importante da minha história, mas não mais como dona do meu presente. Quando isso acontece, a saudade não desaparece completamente. Ela apenas muda de cor. Deixa de ser vermelha e cortante para se tornar um tom mais suave, quase dourado, uma lembrança que aquece em vez de queimar. Você vai conseguir rir de novo sem culpa, conseguir desejar alguém novo sem sentir que está traindo, conseguir olhar para o futuro sem carregar o peso de um esse constante, porque o maior presente que você pode dar a si mesmo não é esquecer alguém, é recuperar a si mesmo, recuperar sua energia, recuperar sua capacidade de se surpreender, recuperar a liberdade de escrever uma nova página da sua vida sem que a história antiga fique ditando todas as linhas. Então, se hoje você ainda carrega esse aperto no peito, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Essa dor tem nome, essa dor tem explicação e essa dor tem fim. Não porque alguém vai voltar, mas porque você vai conseguir, no seu tempo, terminar dentro de si o que precisava terminar. Leve com você a pergunta que deixei: o que nessa história ainda não terminou dentro de mim? E responda a ela com paciência, com verdade e, acima de tudo, com compaixão. Porque você merece paz, você merece leveza, você merece viver inteiro novamente. O luto não é o fim do amor, é o amor aprendendo a ocupar um novo lugar dentro de você. E quando ele encontra esse novo lugar, você descobre algo lindo. O coração não precisa esquecer para voltar a bater com força. Ele só precisa ser liberado. Obrigado por terem compartilhado este espaço comigo. Que cada um aqui encontre o caminho de volta para si mesmo. Porque no final, a história mais importante não é a dela, é a
a sua, e ela merece continuar sendo escrita com liberdade, com coragem e com muito amor, especialmente por você. Um forte abraço no coração de cada um.